Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um Café com a Boa. Hoje eu estou na presença do Paulo Boquel Catapreta, que ele é sócio e RI da Absolute Investimento. Falei certo, né? Eu fico... Head de crédito. Head de crédito. Isso. E sócio e é... Isso, eu sou sócio e head da área de crédito. Ah, eu coloquei que você era RI, ó. Tá vendo? Eu na RI eu estou entrando no... eu faço o bico ali. Faz um bico. Legal. Então, eu tô aí com o Paulo. Paulo, obrigado pela presença, seja bem-vindo. Gostaria que você se apresentasse um pouco aí para o nosso público, falasse um pouquinho de você. Primeiro de tudo, obrigado pelo convite. Sou carioca, acho que o sotaque não esconde, né? E economista, já tenho bastante tempo de trajetória aí profissional. Já fui consultor, já fui gestor, já fui gerente de produto. Recentemente, né? Estava trabalhando mais em family office, né? De novo voltando ali à parte de investimento. Fui diretor financeiro, RI também, né? da DASA. E aí eu voltei para a parte de investimento, começando lá no que era o Crédit Agricole, então, que aí virou depois o Indosuez, né? Com essa parte de também aí montando também a área de crédito, montando os produtos. Fui para a Arx, né? Em 2018, montei a área de crédito lá também. E em 2022 fui convidado para a Absolute para montar a área de crédito, que é uma área que eu acho que é diferente do resto, porque ela acaba tendo características próprias, né? Quando você olha para multimercado no Brasil, normalmente tem ações, mas não tem crédito. Né? Então, acho que foi bastante interessante e cinético a ida para lá exatamente por causa disso, que você conseguiu montar a área de crédito e a gente tem um sucesso relativamente grande até nesses 2 anos e meio, tendo passado por aquele evento de Americanas, Light e tudo mais ali em 23. Né? Chegou a ter na carteira esses ativos? Não. Acho que uma das filosofias que a gente tem de investimento é procurar, que a gente fala de não pisar nas caixas de banana. Né? Então, o processo todo de investimento, e crédito é diferente de ações. Né? Ações, se você acerta, você consegue fazer o home run, ganhar muito dinheiro e tudo mais. E crédito acaba sendo o inverso, né? Na realidade... Você não pode perder dinheiro. Você não pode perder dinheiro e às vezes, por menor que seja a posição, né, que você acaba machucando seu nome. Né? Então foi exatamente o que você falou, tem Americanas, Light, e aí você fica marcado. Então a gestão, no final do dia, ela é o quê? Né? Crédito você está ali, é assimétrico, né? Então, se tudo der certo, você ganha, e se não der certo, você vai ter um problema, e normalmente você tem um problema associado de imagem. Então, todo o processo nosso, no final, é justamente assim, na dúvida, não está certo, sai, parte para outra e tudo mais, porque é exatamente isso. A grande diferença é muito mais os papéis que você não tem na carteira ou não teve na carteira, do que propriamente aqueles papéis que você teve. Né? Legal. Que é curioso, né? Ações é exatamente o oposto, né? Eu acertei lá, né? Sei lá, mas o investidor de ações, ele nunca está satisfeito, porque quando ele acerta, a mão é pequena, e quando assim, ele erra, pisei a mão. Tem a questão que você acerta lá, mega ganha, mas a posição tinha 0,01 do portfólio. É sempre assim. É sempre assim. E a Absolute, ela tá no mercado desde 2016. Eu tô pegando... 2013. Vai corrigir. 52 bi de AUM. Tá certo esse? Perfeito. Boa. E, cara, assim, o que é legal de uma casa, né, que tem bastante tempo e tem um bom PL dentro de casa é entender quais são as estratégias para chegar nesse número, né? Eu vi que, a casa tem grandes nomes ali dentro, né? Eu vim, né, de outras casas, então assim, foi uma das coisas até que me fez tomar a decisão de me juntar à Absolute, né, em 2022. E acho que primeiro que é uma casa, o pessoal é muito simples, o pessoal é muito tranquilo, então você consegue ter discussões boas sobre tudo, né? E eu acho que a coisa mais importante para todo mundo é como é que a gente consegue no final do dia fazer um produto melhor, né? Produtos melhores no final. Então sempre essa cabeça, então você sabe que você está... as discussões, né, você ficar questionando e tudo, acabam sendo super bem-vindos. Então acho que foi isso que acabou fazendo o crescimento da Absolute nesses 11 anos, né, que a gente vai completar esse ano. Né, então, 12 anos, 11 anos a gente completou, 12 anos. E a casa começou basicamente com 2 estratégias, né, que foi uma estratégia de multimercado, né, que hoje é o Vertex, nosso carro-chefe, e a estratégia de arbitragem. E essa estratégia foi uma estratégia que, dado o seu último governo americano,
né, por muito problema e demora na questão de aprovações das fusões e aquisições, sofreu na estratégia, mas sofreu a nível global, né, que a gente começa a olhar agora até ver que pode andar também. Então, essa é a segunda estratégia. Então, hoje, só também para colocar em termos de número, hoje a gente tem aproximadamente 31 bi na parte de multimercado, né, por isso até que é maior. Aí, essa que é a segunda mais antiga, que é a estratégia de arbitragem, a gente tem alguma coisa em torno de 300 milhões. 2018, né, a equipe de crédito de ações se juntou a gente, então que o PACE acaba sendo o principal veículo, e eu me juntei em 2022, que nem eu mencionei. E né, a gente começou os fundos do zero, desenhou, e basicamente eu acho que essa questão de você hoje de colocar mais estratégias para dentro é muito bom no final, porque você acaba vendo várias coisas na mesma ótica. Até falando de ações, você vê a ação, por exemplo, a mesma ação, quando você fala crédito, que a gente acaba operando, que é o crédito high grade, são ações cotadas em bolsa, na sua grande maioria, né? E isso também te dá uma informação adicional, porque você tem preço da ação, você tem acompanhamento de analista, né? Então a própria equipe do Absolute de ações participa, a gente também, então você consegue trocar ideia dentro de casa. Então isso tudo ajuda muito, essa sinergia, essa troca de informação faz sem dúvida nenhuma que a gente tenha uma casa com produtos melhores do que se você não tivesse essas estratégias também dentro de casa. 10 anos atrás, voltando 10, 15 anos atrás, né, você vê como é que o mercado mudou, né? O mercado era um palavrão você ter uma casa que não fosse de uma única estratégia porque perdia foco, né? E hoje com crédito, né, até o que a gente está vivendo hoje, de certa forma, com o mercado de ações, até muitos multimercados, é que você tem várias estratégias, uma defende a outra, né? Vão ter momentos que multimercado vai bombar, crédito vai ficar para trás, e hoje está o inverso, né? Hoje basicamente que você está com essa perspectiva, né? Essa taxa de juros alta que a gente tem, essa perspectiva de você manter uma taxa de juros mais alta, você acaba naturalmente as pessoas indo para a renda fixa, né? Eu acho que o nosso mercado ele era muito imaturo, né? Ali nos anos para trás de 2015 ali, já dá para dizer que o mercado era muito imaturo, apesar da gente já ter ali algumas casas fazendo um trabalho de diversificação. Por exemplo, a gente em 2010 foi quando eu entrei, nas corretoras a gente não via falar de CDB, a gente só falava as corretoras basicamente negociavam ações em bolsa. Né? Então, assim, você não tinha esse negócio do seu cliente comprar um CDB, uma LCI, uma LCA, uma letra de câmbio, então, nem se fala. E eu sou oriundo da antiga Valpires, né? Quando eu entrei na Valpires, e aí o mercado já estava fazendo esse movimento, cheguei no diretor da corretora um dia e perguntei, vocês não tem um CETIP aí não, pra gente negociar? Pô, tem um CETIP aí sim, mas ninguém usa. Falei, pô, cara, vamos fazer um contrato com as financeiras, vamos distribuir o produto dos caras aqui, pô, a gente tem cliente querendo comprar renda fixa e tal. Aí saí abrindo contrato de financeira em financeira, banco em banco, para poder distribuir CDB, LCI, LCA. E você vê, era um negócio que você fazia assim, tinha que pegar, eu entrava no site da concorrência para ver o que a concorrência estava distribuindo, pegava, ligava pro cara e falava, olha, eu estou interessado, sou de uma corretora tal, porque quero fazer um contrato de distribuição. Se você pensar que você está falando que 10, 15 anos atrás, basicamente o que você comprava no Brasil era fundos, e os fundos basicamente eram diferentes por uma questão de... dependendo do tamanho do ticket inicial, a taxa de administração era menor. Era tudo igual. Você não tinha, e tinha fundo de ações também, né? E você não tinha crédito, então era só muito pouco, né? O crédito não tinha esse mercado de capitais e tudo. Eu acho que a gente começou, né? E aí você vai desenvolvendo, né? Por exemplo, você foi 2014, você teve a quebra num banco grande. E você não tinha nem o CETIP, você não tinha... Como é que você usava o FGC no final do dia? Porque você tinha tudo numa boleta só, a corretora partilhou os CDBs, né, os títulos. Sim. Como é que você garantia que era de alguém? E aí você criou depois a conta CETIP da pessoa física. Né? Isso aí. Hoje você consegue ir lá e ver que... Está tudo CETIPado, né? Todas as operações hoje que você faz né, de fundo, de comprando uma debênture, um CDB... Uma LCA está na CETIP, ou está na CETIP ou está no administrador do fundo.
Então você tem uma, digamos assim, uma contraparte para te garantia forte, né, se você tiver algum problema. Então você vê, o mercado avançou muito, né? E hoje assim, a gente já tem, você pegar em termos de fundos, acho que tem muito para melhorar ainda, né? Muito para avançar, é natural. Mas você já melhorou muito em relação ao que tinha no passado, né? Então, e isso fez, né, no final, com esse amadurecimento, o pessoal entender que ter várias estratégias tem vários benefícios para a companhia, e um deles é a questão da troca de informação, né, que flui muita informação, é criada muita informação, e você muitas vezes consegue ter ganho, né? Por exemplo, o pessoal do Christian, do Ring, né, que fazem a gestão dos fundos de ações, vão conversar com o diretor financeiro de uma empresa. Cara, muitas vezes a gente vai junto, né? Porque enriquece a conversa deles, enriquece a nossa e vice-versa. A gente tem alguém para falar, a gente conversa, chama eles para ir. Então, são coisas simples, exemplos simples, né? Banais, de como você consegue melhorar. E se às vezes eles não querem ir, ou a gente não quer participar, você dá lá a listinha de perguntas, o cara vai e faz para você, te deu, falei isso aqui, aí é isso, é aquilo. Então, você acaba ganhando, né, até produtividade, gente, né, indiretamente no processo. Sim. E ficou mais acessível, né? Ficou. Não, e a outra coisa, acessível é boa palavra, porque se a gente pensar, se dá algum tempo atrás, você queria aplicar num fundo, primeiro que era 300 mil reais. Hoje você tem fundo de 500, 100. Então já virou mais acessível por causa disso. Outra coisa, você tinha que preencher, né, aqueles documentos da Mellon e tal. Verdade. Mandar por correio. Mandava por correio, cara. Entendeu? Assinar o termo de adesão. Putz, a assinatura não batia. Volta tudo. Demora 2 semanas. Então você... Né? Até o próprio... Quando você olha essa questão eu trabalhei no Bozano em 98, 99. E eles estavam montando ali, né? O Unibanco já tinha montado e eles compraram aquela parte, se não me engano, era Invest Shop que eles lançaram. Cara, e um dos problemas ali daquela época, a internet era discada. Estava começando a ter, como é que era o nome? Era o ISP lá que você tinha, mas você pagava por pulso. Então, essas coisas não avançaram por causa disso, porque assim, talvez a ideia era boa, talvez no timing errado. Né? E aí depois esse negócio acabou demorando tempo, né? Que basicamente, se a gente olhar o crescimento da XP, foi ali, eu acho que ele foi ali a partir de 2013, 2014, culminando no Itaú, né? Em 2017 com a compra. E aí o mundo mudou totalmente, né? Aí entraram outras plataformas, BTG, enfim, Inter, né? Várias foram compradas, inclusive, no meio do caminho, né? Tem C6, outros bancos menores e tudo, mas você teve um aumento muito grande também na questão da facilidade na distribuição, para os bancos, inclusive, né? Que é isso que você está falando. Hoje, se você olhar, eu trabalhei nesse family office que eu mencionei, a gente tinha um banco, e eu me lembro a dificuldade que era para alocar. E você tinha um cara que vendia, né, os CDBs e tudo, e não tinha essa profundidade que você tem. Hoje você capta basicamente isso aqui, aumenta um pouquinho a taxa, põe na plataforma. O mercado ganhou uma capilaridade absurda, né? Assim, duas são as coisas. Primeiro, a internet propagou as coisas de maneira muito rápida, né? Grandes plataformas telefone, surgiram. Né? Você vê, o telefone, a gente faz tudo hoje por telefone. É isso aí. E a estrutura de agente autônomo também, né? Ela foi uma profissão que acabou se proliferando aí. Sim. Nos últimos 10 anos. Que foi justamente quando o crescimento do agente autônomo, no final, foi derivado do crescimento desse mercado, né, que veio, né, e o agente autônomo foi também que acabou impulsionando, né? Então, a gente está numa mudança interessante. E aí você pensar assim, fundo, né, essas casas de investimento e tudo, hoje a gente consegue ter distribuição em um monte de lugar, né? Sim. Um monte de público e tudo, e muito mais fácil, né? Porque essa questão toda de preencher formulário e tudo, acabou, né? Hoje em dia você tem um termo lá no seu aplicativo, você aceita o termo de adesão e já era. Hoje você faz, se você estiver convicto lá no negócio, em 10 segundos você aplica, né? Você olha lá, entra o tempo de entrar, procurar o fundo que tem, apertar Enter dar o aceite lá, botar o valor que você quer aplicar, você faz. Que é impensável, né? Algum tempo atrás. Então,
eu acho que isso tudo também, no final do dia, facilitou esse crescimento do mercado, o estágio que a gente está indo. Legal. E ajudou também, né, a Absolute chegar ali sim. nesses números, né? Ajudou o mercado a crescer de uma forma, a gente também, e foi isso, assim, teve essa questão do avanço da tecnologia também, da questão das pessoas começarem a ficar preocupadas, aprenderem a investir, né? Porque aqui no Brasil... Esse daí é o maior ganho, né? Que é o ganho eu chamo de ganho de qualidade do investidor, né? Sim. Porque o investidor ele vai se sofisticando, vai sofisticando sua estratégia, vai sofisticando sua visão de mundo. Hoje, pô, aí é uma nova mudança, né? Há 5, 6 anos atrás, o brasileiro investir lá fora com a facilidade que nós temos, a gente não tinha. Hoje você tem, assim, veículos e veículos, diversas formas, os jeitos mais engenhosos de você investir o seu dinheiro lá fora, né? Então, e o que traz uma proteção, o que traz uma exposição a um mercado diferente, né? Para o brasileiro, isso há 5 anos atrás era coisa do magnata, assim, é só para quem é muito rico mesmo e tem essa estratégia de diversificação, né? Eu acho também que... Tinha que ter conta no Credit Suisse ou no BTG. E o que acaba acontecendo, que eu acho que assim, só não aconteceu mais rápido, porque a gente tem taxa de juros muito alta no Brasil. Sim. Agora, né, semana tivemos para 14,25. Provavelmente só tem gênio investindo. Provavelmente não para por aí, né? O pessoal Bacen falou, não? Sim. Os membros falaram que não vai, próxima reunião provavelmente sobe menos, né, do que mas sobe. Mas sobe. Sim. Então a gente está indo muito, a visão nossa é de ir a 14,75, mas nada impede de ir para mais, né, também, né? Então a gente acha que sobe meio e para dar uma olhada e para por ali mesmo. E depois vai cair no início do final do ano, início do ano que vem. Isso aí, na realidade, com taxa alta, acaba sendo, digamos assim, ruim para o mercado, porque as pessoas olham, e com juro real alto, né? Porque você está falando 14,75 que a gente vai ter de taxa, com uma inflação de 5,8. Você está falando juro real praticamente 9%. Então é um juro que é muito alto. E a gente vem nesses últimos 2, 3 anos com quem botou em bolsa, quem botou dinheiro em multimercado, até perdendo dinheiro. Então muita gente olha e fala, putz, a 15, vou comprar um CDB do banco. Então você acaba tendo um concorrente que é muito grande né, e que dá mais segurança para ele, porque CDB lá a curva, né, não tem volatilidade, ele sabe que ele vai ganhar. Tem, né, se ele fosse marcado a mercado, né, mas o cliente não olha a marcação a mercado. Estou falando do CDB ali 100%, liquidez diária, nem é o CDB para o cara ganhar mais um pouco. 3 anos, que seja, ou até em percentual do CDI. Mas eu falo assim, mais tranquilo possível. E aí ele pode, assim, você pega o CDB hoje, tem casos ali ainda pagando quase 110, né? Mas olha assim, hoje eu fiz uma aplicação para um cliente a 15,40 pré-fixado para 2032. Assim, no momento em que a taxa de juros está tão alta, assim, qual a chance da taxa de juros subir muito mais que isso nos próximos 2 anos? Pelo contrário, a chance dela é de cair e permanecer. Então, o spread que ela vai ter com o CDI ao longo do tempo, mesmo que a gente passe por mais de um ciclo de elevação, compensa para a pessoa, né? Eu tendo a gostar mais, eu sou mais antigo, mais da velha guarda, vamos dizer. E eu prefiro o IPCA mais 8 hoje. Porra, também então, hoje até a gente está vendo o IMA B5, né, lá no site da Ambima, 8,10. Então você está comprando hoje, muitas vezes até uma aplicação, vamos falar aqui no fundo de debênture incentivada, isento, pagando o IPCA mais 8. É muito bom, é muita taxa. Então, que é um pouco assim, que acaba fazendo com que muita gente não queira tomar risco, né? É isso aí. Não, e tem muita gente que não quer aplicar o IPCA mais 8, né? Não quer. Também, quer botar no CDI. Mas é isso aí. IPCA mais 8 é
Não, uma taxa muito alta. Astronômica. Eu estava vendo, saiu esses dias um estudo que se você aplicar 40 mil reais naquele Aquele 65, renda mais, renda mais. Para 2045, 2050, um negócio assim, 40 mil reais. Você vai ter uma renda mensal no final de 5 mil reais. Sim. Caraca, assim, É que você faz uma acumulação aí de, sei lá, não sei exatamente o título, não sei, não decorei todos os... Mas são 40 anos quase de acumulação. Cara, mas é muita taxa. E depois você paga o juro. É muita taxa. Mas é a história do... que às vezes a gente não tem a paciência do tempo, né? Você está ganhando juro composto, você está ganhando juro composto sem ter come-cotas e com uma taxa muito alta. Eu não sei exatamente quanto é que está, mas eu acho que estava por volta ali de 7,50. Era por aí mesmo. Então, pensa isso, 7,50 por 40 anos. E a grande questão dos investidores no final do dia, né, você tem vários livros, inclusive, que provam isso, nós somos os maiores inimigos de nós mesmos, né? Porque a gente acaba tirando no meio do caminho e não aproveitando. Peter Lynch tem esse livro famoso que Peter Lynch, né, teve retorno mais de dólar mais 20 e tudo mais durante muito tempo, e a maior frustração dele é que a grande maioria dos clientes não ganharam isso, porque simplesmente eles saíram ao longo do período. E quem ganhou dinheiro foi quem morreu, quem esqueceu, né? É isso aí. Então, que esses são os melhores investidores de longo prazo. Então, isso aí. O negócio é comprar, deixar e deixar, né? Cumprir a função do tempo. Do tempo, exatamente. Legal. Paulo, antes da gente falar dos fundos, né, da Absolute, como que vocês estão vendo o cenário para investimento aí, dados juros americanos, inflação? Vocês têm exposição lá fora? A gente tem muito nos multimercados, né? Então a gente vê que hoje que o mercado, de certa forma, achava que o Trump ia fazer está sendo bem diferente. Então uma delas, a principal talvez seja a questão de moeda apreciada, né? Tem uma moeda americana mais forte. Então o que a gente está vendo, e até o próprio Trump, ali a política americana muito focada em manter o déficit, então manter a economia do jeito que estava. O que a gente está vendo é uma preocupação muito grande do governo americano, né, com a relação do déficit, né? O próprio Bessent, que é o ministro da Fazenda, falando do 333, né? 3% de crescimento, 3% de déficit e 3 milhões de barris a mais de petróleo. Acho que o barril de petróleo é mais fácil, né? O Trump já assinou desde o início, até recentemente ele aprovou a questão de volta de usar carvão para a termoelétrica. Você está todos esses acordos ali de coisa mais verde, já vendo que o pessoal está diminuindo um pouco, está voltando para a questão de combustível fóssil, então está mais fácil. E aí você tem a questão, né, que a grande choque ali no final do dia acaba sendo a questão de diminuir o gasto público americano. O gasto público americano está na casa de 7, ele está falando 3, então essa redução acaba mexendo bastante na economia americana. É um pouco do que o Trump quer também, né? No final dá um choque, né, na economia, diferente até do primeiro mandato. E isso... Você acha que ele está com uma pegada de responsabilidade fiscal, isso está mais na pauta? Isso está mais na pauta. Não, isso ele já falou, porque eles começam a ver que quando você olha, ele está olhando, porque no final, quando ele fala do 3% de crescimento, ele está falando né, com um déficit menor, e também está preocupado com a questão principalmente 10 anos, né? Então, e as políticas e o que eles fizeram, né, de certa forma, já trouxe, ou não trouxe, enfim, mas a taxa de 10 anos saiu de quase 4,80, 4,90, chegou a bater 4,15 e hoje está na casa ali de 4,30. Então, isso já é uma redução de praticamente 50 bases, né, de taxa. Então, em cima de uma dívida altíssima que os Estados Unidos têm. Então a preocupação que ele tem no dia é tentar diminuir esse déficit todo, né? Ele passa ali pelas questões, né, que você tem de tarifa, né, que no final, né, passa pela questão de Europa, da Europa ter que gastar mais, então está falando aí praticamente $1 trilhão em gasto bélico, né, que já foi anunciado já, que foi anunciado. Né? A Alemanha, inclusive, soltou o maior pacote da história de investimento em... Exatamente. E esse pacote começou a mover também a questão de moeda. Então, a gente viu o euro lá saindo de 1,03 para 1,09, praticamente num dia. Né? Subiu a taxa da Alemanha, o custo da dívida da Alemanha, subiu
o euro valorizou. Então, essa também foi uma mudança. E no final do dia, quando você olha, Estados Unidos para crescer 3%, ele precisa exportar você precisa ter uma moeda mais depreciada, você tem que ter um déficit, eles querem ter um déficit menor também, então nada melhor do que cobrar ou parar de fazer a segurança principalmente dos europeus, dos canadenses e tudo mais, ou cobrar deles para eles pagarem. Então, você tem essa pegada que foi bem diferente, e aí os mercados até no início não entenderam, e a gente está sofrendo hoje com essas incertezas ali do Trump, principalmente com relação à tarifa. Você vê que um pouco... Tem 2 meses, né? Só que ele está no governo. Então, e parece que... parece que o cara está governando desde 1945, né? Que são várias coisas que aconteceram. E você vê que a questão, né, da imigração, você não ouve tanto, né? Você está hoje, o que está... E é uma pauta, né? E é uma pauta, que você está de olho ali muito... Ele usou muito no início, né? Que era na questão do México, a questão toda da fronteira... E na realidade ali passa por trás a questão de entender qual é o imigrante que eles querem. Que ele quer, isso aí. Então, e aí mas hoje você está todo nessa questão na pauta de tarifa. E o que a gente vê ali muito é usar a tarifa para usar força, né, de ser o maior país do mundo e usar com isso usar isso para negociar no final do dia. Até porque se você também coloca uma tarifa, você está colocando um imposto. O imposto no final é aumento de preço. E isso acaba a inflação. A inflação e está perdendo, você está fazendo com que o americano perca poder aquisitivo, que é uma coisa que ele falou que ele não queria. Isso aí eu acho que o que vai acontecer de fato está um pouco em aberto, a gente tem que acompanhar, mas com certeza eu acho que não é uma coisa que ele queira, porque isso gera uma inflação depois. Eu queria colocar uma coisa na sua fala aí, que você falou que assim, os americanos estão repensando ali sobre pagar a segurança ali da Europa, né? A gente já viu eu já vi essa mesma frase em alguns painéis e queria trazer aqui para a nossa mesa, que acho que faz parte de uma discussão pertinente para os Estados Unidos, dado que a Europa também abriu mão ali da sua própria independência, né? Ela pegou e diminuiu ali todas as suas infraestruturas de geração de energia, carbono, nuclear, e transferiu isso para a Rússia, né? E aí quem paga a segurança na Europa ali ainda era os Estados Unidos. Então, assim, são perguntas que que o Trump tem razão de ser, né? E acho que a Europa deu uma acordada para a vida aí, que o mundo verde, né, porque essa política de energia verde, ela é muito boa, muito bonita, mas ela precisa ser pragmática também. Ela tem que ela não pode custar a sua independência, como custou ali. A gente viu que a Rússia tinha basicamente ameaçado matar o europeu de frio, né, se eles desligassem o gás ali no começo da guerra da Ucrânia. Então, é pertinente a Europa repensar esses seus processos. E o pior de tudo, que tem um vídeo que o próprio Trump fala, vocês estão sendo loucos de fazer isso tudo. Na época, inclusive. Lá atrás. Né? Ele é presidente ainda. E os caras estavam rindo, né? E aí tá essa... E na realidade acabou custando, né? Se a gente olhar o que está acontecendo com a Alemanha durante muito tempo viveu com gás barato, né? Ou seja, se aproveitou do gás barato para poder ter um ganho, um crescimento grande. E agora não tem mais. Como é que faz? Está sofrendo, né? Então você tem que se reinventar e aí é o que você está falando, é um custo que... Estão inclusive reativando usinas nucleares e tudo mais. Né? Porque não tem jeito, né? Isso aí. E é isso, assim, o pessoal acabou indo pro... que o pessoal, assim, eu acho que a questão de energia verde, limpa, tudo é legal, mas você tem que entender qual é a trajetória que você tem para chegar lá. Né? Que o pessoal dava o exemplo, o pessoal falou, agora é verde, só que o pessoal tirava a ponte, tá? Como é que você chega no outro lado? Então é um pouco... Né? E assim, coisas vão, né? A gente via pessoal do elétrico, beleza, aí você olhava, tinha um gerador de energia gasolina para gerar energia para carregar o carro. Então,
pode ser anedótico ou não, mas enfim, você tinha coisas que eram... Porque também falta a questão de infraestrutura, falta uma série de coisas e que muita gente, às vezes, eu acho que não viu o tamanho, né, e a dimensão do problema que vinha, né? E aí, assim, juntou tudo e acabou aumentando muito o custo e com isso aumentou tirou um pouco da produtividade da própria Europa, né? A Europa tinha um poder aqui, renda per capita basicamente a mesma dos Estados Unidos ali por 2008, ali naquela que eles chamam de grande crise, né? E hoje tem metade. Então você vê que como que praticamente descolou em 15 anos, né? Impressionante. O Paulo, os juros no Brasil acabou de subir, né? A gente estava aí com 13,25, agora a gente está com 14,25. Vocês lá têm algum alvo para juros, inflação? Como que vocês estão enxergando esse negócio? E aí eu já vou emendar numa outra pergunta também, que é: a gente ainda não está no período do que eu chamo de trade da eleição, mas já tem muita gente olhando para isso daí. Como que você acha que... Porque eu acho que as pessoas estão muito coligadas, né? Se o governo continuar mantendo os níveis de gasto, fazendo o que vem fazendo, dobrando a aposta no que já deu errado nos últimos 2 anos, a gente vai ter que ver um banco central atuante ali nos juros. A questão é, até onde vai ser eficiente essa atuação nos juros e a gente pode entrar num cenário de dominância fiscal, e até onde será que o governo está disposto a dobrar a aposta, olhando a popularidade do presidente e a eleição? A gente tem praticamente 18 meses aí pela frente, um pouco mais de 18 meses para... Então é muito tempo, ou seja, muita coisa pode acontecer. Em 18 meses no Brasil o burro fala. E aí, se a gente olhar assim, obviamente o mercado vai se antecipar. Mas eu não acho que seja 18 meses, que é exatamente o que você falou, que pode mudar e desmudar, né? Você pode ir para uma direção, depois ir para outra. Então, eu acho que se a gente olhar até o que aconteceu no Temer, né, lá na mudança, a Bolsa começou a subir no final de 15. Início de 16, o impeachment foi acontecer em agosto. Isso aí. Então, assim, mas aí você precisa ter também um direcionamento claro do que vai acontecer. Eu acho que hoje a gente não tem esse direcionamento, a gente não tem o candidato. Você não sabe se o Bolsonaro participa ou não participa, qual o comportamento que ele vai ter. Então, hoje, no final do dia, eu acho difícil a gente ter um voo consistente. E o trade Tarcísio? Você não tem... Mas eu acho que é lá na frente, porque o Tarcísio precisa se descompatibilizar basicamente 6 meses antes da eleição. Então a gente está falando início de abril. Até lá, não dá para falar nada, porque você tem a questão do... E ele não quer, né? Eu não sei nem se ele quer ou não quer, mas ele está também se protegendo um pouco, porque... O que o Bolsonaro vai fazer? Né? Ele quer bater de frente com o Bolsonaro, criar uma confusão. Bolsonaro vai poder participar, não vai? O Supremo está começando a falar que talvez não consiga votar esse ano, vai votar no que vem. Então você tem uma série de situações que no final do dia também atrapalham e postergam a questão de quem é o candidato de direita. Então a gente viu aí o Caiado saindo com o Gustavo Lima com 2 dias, né, saiu do palanque, saiu da chapa. Então você já começa assim, esses eram nomes que estavam em várias pesquisas. Então o Caiado era de certa forma acordado que ele ia na frente para poder ver o que dá, se ele continua ou não continua. Então acho que não muito difícil falar agora tão cedo e com tantas variáveis que podem acontecer, né? Então acho que essa questão da eleição eu não consigo ver. E eu acho que, por exemplo, o Bolsa subiu agora, né? Subiu praticamente, se você botar em dólar, subiu 20%. Eu acho que foi muito mais em função do cenário externo. Talvez o cenário interno tenha ajudado, porque pegou férias dos deputados, não teve muita coisa acontecendo, estava calmo. Olha que loucura, né? Ou seja, se o Brasil para, é bom. Mas o que a gente está vendo mais assim, foi o fluxo externo. Tanto que a gente vê o dólar, né, o real, o dólar se desvalorizou, o real se apreciou. Então você tem
eu acho que né, obviamente o dólar estava bem estressado também, mas eu acho que é um pouco mais nessa linha do que propriamente falar, putz, vai fazer preço e tal. Eu acho que pode até fazer preço antes, mas eu acho que a gente precisa ter uma visão clara do que vai acontecer em 26, que a gente está hoje literalmente longe de estar. Você acha que essa posição do gringo, né? Ela, olhando para o Brasil, né? Eu até vi uma palestra outro dia que a foto era o Brasil tá barato e e quem estava falando pro Pedro Álvares Cabral, né? Que o Brasil tá barato desde 1900 e 500 que tá barato. Então assim, desde 1500 que tava, né, barato. Então assim, como que você enxerga, qual que é o drive para o fluxo estrangeiro vir e realmente injetar dinheiro aqui? Eu acho que agora, o que acabou acontecendo? Você teve dinheiro saindo dos Estados Unidos, então estava buscando algum mercado. O mercado nosso estava super barato, né, e barato em dólar, porque como o dólar estava 6,30, estava bem estressado, era uma oportunidade do cara ganhar um pouco no índice mesmo e um pouco no dólar. Né? Então, basicamente, é preço no final. Ele veio porque achava que aqui ia ganhar mais dinheiro que lá fora. Então, é um dinheiro mais até de curto prazo. Né? O cara entra, vem, fica. E eu acho que isso vai acontecer em outras vezes. Assim, e ele tem feito isso, né? Esse dinheiro mais nervoso. Ele tem, quando o bolsa cai, ele volta para 130 mil pontos, sai, daqui a pouco volta de novo. E é o que tem acontecido. Então, eu acho que ele está ali num preço que ele acha que está barato, não tem as oportunidades lá fora estão menores, então o cara vem aqui, vem rápido. A gente está vivendo lá com uma situação lá nos Estados Unidos que você vai ter uma provável queda. Então, dependendo do tamanho da queda, dependendo da situação que os Estados Unidos se encontre, pode ser até que venha mais dinheiro para cá. Por quê? Porque vai ficar mais favorável ele ganhar dinheiro aqui no Brasil do que ganhar dinheiro lá fora. Então, mas eu não vejo ali também, assim, o cara olhando para o Brasil e falando, pô, aqui vou botar todo o dinheiro, ficar aqui, a bolsa vai subir direto por muito tempo. Então, eu acho que esse não é acho que a gente não tem nem mercado para isso. Eu acho que esse não é o que o gringo está olhando. O gringo está olhando mercados barato, mercado com preço baixo, de preferência dólar não estressa aqui, o cara entra, ganha esse dinheiro, sai, como ele sempre tem feito. Porque ele consegue ver como a gente não está aqui, como eles não estão aqui, eles têm uma visão mais limpa do que a gente sobre o que está acontecendo, ou pelo menos tem uma visão diferente do que a gente tem. Sim, sim. E acabam aproveitando às vezes mais do que a gente também. Vocês participam desse tipo de trade? Vocês estão olhando? Sim, a gente acaba olhando o fluxo um pouco, mas não... Depende muito, assim, mas a gente olha fluxo, né? Então, às vezes você consegue ver que dinheiro tá vindo e você pode até fazer. Tá? Digamos assim, uma das estratégias que você acaba olhando também como é que está essa dinâmica de mercado. Falando de estratégia, quais são as principais estratégias da casa lá? Quais são os principais fundos que vocês têm hoje? O que você acha que é legal da gente estar acompanhando ali dentro da Absolute? Quais são os principais fundos? Né? Da parte multimercado, hoje basicamente a gente tem 3 fundos. O Vertex, que é um fundo que está olhando ali CDI mais 10, Folds de 6 e um prazo de resgate de D45. Você tem o Hedge, né? Absolute Hedge, que é metade desse risco, então CDI mais 5, Vol de 3 e prazo de resgate D5. E a gente tem um fundo em Prev que é muito parecido com a versão do Vertex. Né? Então é essa parte ali de multimercado. Arbitragem, a gente tem o Alpha, que eu gosto muito, né? Tem 2 fundos, o Alpha Global e o Alpha Marb. Né? O Arb, que eu tinha falado no início ali, que a gente acabou sofrendo muito por essa questão lá do Ministério da Justiça americano e da questão do CAD deles, né? A questão de compra e venda de ações, que demorou muito tempo, não aprovava, então você acabou tendo poucos negócios, e aí poucos negócios significa que você não consegue fazer arbitragem, está todo mundo ali dentro. Então, acho que isso acho que tende a ter um cenário melhor para isso a partir de agora, inclusive com taxa de juro, né, baixando ali, pelo menos que é a tendência de hora, por agora. E o Alpha Global, que é um fundo mais conservador do que esse, que tem outras estratégias também. A gente tem em ações o PACE,
né, e o Endurance. Esses dois também a gente tem fundos ali em previdência. E tem crédito, né, que a gente acaba botando ali meio que em 3 blocos. O Atenas Prev e o Creta. O Atenas é D1, o Prev é D8 útil e o Creta é o D30. São fundos mais tranquilões, né, que a gente fala, fundo que o importante ali é você ter uma recorrência, baixa volatilidade e para o cliente não ter surpresa. Tá? Então, o Creta hoje ali a gente está falando um retorno de CDI mais 1,5, então estamos falando alguma coisa ali em torno de 111, 112 do CDI como objetivo. Né? Isso é outra coisa que é ruim, né? Porque o CDI vai subindo, o percentual do CDI do fundo vai diminuindo, né? Mas o absoluto continua igual. O segundo grupo que a gente tem, que a gente chama de híbrido, que basicamente a gente adiciona a parte offshore. Então a gente tem o Delphos Prev e o Olímpia. E a gente entra na parte hoje que acaba sendo super atrativa, que são na parte dos fundos isentos. Né? Então a gente tem hoje 2 fundos em CDI, que é o Hydra CDI e o Hydra CDI Plus. O Plus, basicamente, a grande diferença dele é que ele pode alocar também no exterior. Então a gente tem mais ou menos 3, 4% na posição do fundo. Não agrega tanto risco assim. Até pelo contrário, a gente consegue muitas vezes até descorrelacionar, né? E a forma que a gente opera lá fora também, a gente consegue não só comprando bons direto, às vezes a gente vai e compra. E a gente às vezes faz até um banco contra o outro. Então você está jogando ali, né, com muito mais pelo movimento dos spreads, então, do que qualquer outra coisa. E a gente tem o fundo de debênture incentivado em PCA, esse que eu acabei mencionando ali, que tem o IMAB5 como benchmark, então só o benchmark já está em PCA mais 8,10, né? Então era a taxa de fechamento de ontem. E a gente tem um outro fundo que junta o Hydra CDI com um risco de renda fixa ativo, que é o Hiker. E esse fundo de debênture incentivado, ele tem um benefício no pagar imposto. Então, por exemplo, hoje, se você tem um fundo que te pague 100% CDI, ele equivale a um fundo que te pague CDI mais 2,5%, você ficando 2 anos para você pegar ali... O imposto cai para 15%. De 15%. Se você ficar menos de 6 meses, essa taxa, esse benefício fiscal teu, vamos dizer que você comprou um apartamento, quer vender o apartamento, né, e a Receita te dá aquele período de 6 meses, você fica ali 5 meses, então você não virou a alíquota. Está te dando CDI mais 4, né, sem ter nada. Então, é o benefício fiscal, dado o tamanho da taxa de juros que a gente tem hoje, né, então ele liga diretamente ligado o tamanho do benefício fiscal com o tamanho da taxa de juros. Deve subir mais um pouco, o benefício fiscal vai subir mais um pouco. Isso aí te dá um benefício muito grande. Então, a gente tende a gostar muito hoje dos fundos de debênture incentivada por causa disso. Por causa da isenção. Por causa da isenção. Então, legal. você está... Esse é o tipo de conta que o investidor médio não faz. Ele não faz essa conta de... Por exemplo, eu acho legal que a gente tem na plataforma aqui os ativos de LCI e LCA, e eles dão a equivalência com relação ao CDB. E quando você olha um ativo isento, você sempre tem que fazer a conta da equivalência dele. Sim, não tem dúvida. Porque senão você não vai estar comparando nos mesmos parâmetros as coisas. Ainda mais nesse ano. Ainda mais nesse momento, desculpa. E a outra coisa que tem, parando lá, não é a sua realidade. Sim. Porque assim, putz, eu estou querendo aplicar esse dinheiro por 6 meses. Não é 15 que você tem que botar, você tem que botar 22,5. É isso aí. Então isso também é outra coisa que você tem que ter uma noção, né? O cliente, o investidor tem que ter uma noção de qual é o horizonte de investimento dele. Então esses fundos de debênture incentivada, entre aspas, tem até uma flexibilidade maior, porque ele acaba, né, começando tendo um maior retorno, simplesmente porque ele está entrando no produto que não tem essa escadinha de tempo, né? Sempre igual. E o outro produto que a gente gosta, assim, bastante, e também é outro produto que se beneficia muito da questão da taxa de juro alta, é o fundo de previdência, pelo fato de você não ter come-cotas. Sim. Então, basicamente a conta né, que a gente fala conta de padeiro, uma conta bem simplista, mas acaba sendo, o fato de você não ter come-cotas te agrega 1% de retorno a mais no fundo por ano. Aí você fala, pô, mas cara, come cotas custa. Você está ficando... Basicamente a diferença, né, do ter come cotas e não come cotas é que na hora que você paga o come cotas, o dinheiro fica travado no tempo.
E na hora que você não paga o Come Cotas, você está ganhando em cima daquele dinheiro que você teoricamente estaria pagando. Então, basicamente, é essa que a gente fala do diferimento, né, a questão da postergação fiscal que você tem. Então, essa é outra coisa que vale a pena pensar. Acho que eu vou traduzir melhor aqui para o público, que meio que funciona assim, né? Se a gente tem uma rentabilidade de 10%, o Come Cotas iria ali pegar 1,5% desse negócio, vamos dizer assim. Ao invés de você pagar 1,5% para o governo, você deixa isso nas suas cotas. Isso. E essa cota de 1,5%, ela passa a rentabilizar no ano que vem 10% de novo. Exatamente. Então você vai ter um ganho em cima daquilo que seria um imposto que você pagaria. Exatamente. É só para traduzir melhor. Mas aqui. Exatamente. Você vai, em vez de você dar o dinheiro para o governo, o dinheiro fica com você e você ainda ganha juros sobre juros em cima desse valor. É isso aí. Por um período de 10 anos, até você pedir o resgate. E em breve, ao esperar 10 anos, você vai sair com uma alíquota de 10%, que é menor do que a alíquota... Que é a menor alíquota, né, da renda fixa. Da renda fixa, dos fundos. Sim. Exatamente. Legal. Paulo, assim, a gente está aqui a Boa Vista, né, um escritório focado em renda variável, né? A gente tem aí o DNA de investir em equity, foco em dividendos. Essa é a principal estratégia da casa aqui. Como que vocês estão olhando aí para a Equity Brasil? Qual que é a estratégia dos fundos de ações de vocês? Dá uma depurada melhor para a gente. A gente tem, né, dois fundos, né? Um fundo que é um long only, ou seja, eu compro só ações, que é o Endurance, e o Pace, que é um fundo que a gente acaba operando um long bias, né? Mas hoje, assim, o que acaba acontecendo no final do dia, assim, o que a gente está discutindo, né? Que você me perguntou da eleição. A eleição seria uma boa definição até de um trigger, né? Vamos dizer assim, que a gente fala assim, o que faria a bolsa subir? Pô, definisse agora que o Tarcísio, né? Até usando o teu exemplo, ia entrar ao mercado, e que todo mundo, o Tarcísio vai ter 80% dos votos, né? Vai mudar o Brasil e tal. A gente não tem esse tipo de coisa hoje, que é o que eu estava falando. A gente vai ter um negócio que vai acontecer daqui a 18 meses. Então a cabeça que a gente está hoje é um pouco dessa carteira de ter ações ali que tenham mais carrego. Então, elétrica, que você consiga, né, de alguma forma quantificar o ganho dela, né, porque hoje ali você tem empresas que estão te dando IPCA mais 8, IPCA mais 10, IPCA mais 12, e são empresas que capturam bem, né, esse momento de GPM, IPCA. Né? Exatamente. Então, o que a gente está olhando é mais ter uma carteira mais, digamos assim, defensiva do que propriamente uma carteira que está mega agressiva. Então, a gente está olhando muito nesse que a gente chama de regulado, exatamente isso, porque você consegue ter uma ideia de como é que o valor da companhia vai se dar ao longo desse momento, que é um cenário super incerto, né? E que a gente está achando que a eleição de 26 vai resolver, que pode não ser a verdade, né? Verdade, eu tenho muita incerteza. A gente esqueceu até um pouco falar assim, o que está acontecendo aqui também do Brasil. Você vê questão da popularidade do Lula, que você tinha perguntado da inflação. Você tem aí o Lula fazendo várias atividades, né, no final então, mudanças ali. Mudou o consignado federal, criou o consignado privado, tem liberação do fundo de garantia, ano que vem tem essa questão do imposto de renda. Então ele está tentando criar medidas, né, que estimulem a economia. E aí é o que você falou, o que pode acontecer? Você tem o Galipo lá, um Banco Central aqui, ó, com freio de mão puxado e o cara acelerando o carro. Então isso normalmente não acaba bem, né? Mas é o que a gente está vendo que é o que está indicando que vai acontecer, né? Não é um cenário fácil da gente prever nem se posicionar. Sem dúvida. Bom, Paulo, queria te agradecer pela presença, passa rápido mesmo, eu sei, e agradecer aí pela presença, pela vinda aí, pelo papo, foi ótimo. Queria que você deixasse um recado aí pro nosso investidor. Obrigado. Eu acho que o mais importante que a gente estava falando aqui, né, é ter paciência, né? Então, acho que ter paciência, entender por que entrou no ativo, e dar o tempo que você, né, falou que ia dar, né? Que muita gente às vezes fala, não, pode deixar, vai ficar com um ano.
Aí dá 1% no negócio, já tá no dia seguinte quer sair e tudo mais. Ontem eu estava conversando com um cliente, virei para ele e perguntei assim, será que você é mesmo investidor de ações? Porque o investidor de ações ele tem que fazer duas coisas, né? Ele tem que ter aporte recorrente e ele tem que reinvestir o dividendo que ele recebe. E o horizonte desse investidor ele é a longo prazo. Não adianta nada, você está aqui na casa há 2 anos, a bolsa caiu e pô, você está incomodado com a volatilidade, talvez você não seja um investidor de ações. Né? Então acho que a retórica se aplica aí para todos os ativos. Paulo, obrigado aí pela presença, viu? Obrigado mais uma vez pelo convite. Valeu. E você, espero que você goste aí do nosso podcast, curte o vídeo e assine os nossos canais e também aproveita para seguir as redes sociais da Absoluto.